Pacificador chegou aí no seu quinto episódio na HBO Max. Chegou agora num episódio que ele segue diretamente ali da onde terminou o episódio anterior. Então a gente tem a informação lá no final do episódio 4 de que o Murny, o chefe de campo da missão do Pacificador, ele é um borboleta. Ele é justamente um dos caras que o Pacificador teoricamente teria que caçar e matar. Ele estaria, o Murny, liderando uma missão contra o seu próprio povo. Se os borboletas são mesmo alienígenas, não sabemos ainda. Mas o fato é, com o Murny revelado lá no episódio anterior, a gente tem agora uma submissão, uma parte da missão de caçar os borboletas que é baseado numa pista que a Adebayo, filha da Amanda Waller, encontrou lá no episódio 4, que é um endereço de uma empresa que, ao que tudo indica, tem a ver com o suprimento alimentar que os borboletas comem. Uma espécie de uma gosma, uma coisa bem nojenta, que é só o que os borboletas comem, e que eles conseguem seguir esse rastro, chegam lá, encontram um depósito com milhares de potes desses suprimentos, prontos para serem mandados pelos Estados Unidos inteiros, ou talvez para o mundo inteiro, e eles querem destruir isso. O Pacificador vai para essa missão usando um capacete de visão de raio-x. E esse capacete de visão de raio-x, ele serve, como vocês devem imaginar, para enxergar através das coisas, né? É exatamente como a visão de raio-x do Superman. Exatamente como a visão de raio-x de qualquer outro herói que tenha visão de raio-x. Só que aqui é usado para que ele possa olhar dentro da cabeça das pessoas. Se elas tiverem um borboleta lá dentro, um daquele monstrinho, ele simplesmente dá um tiro e explode a cabeça da pessoa. Claro que daí quando eles encontram dentro desse complexo, dessa empresa, essa fábrica de suprimento, que também é um estoque gigante, quando eles encontram um gorila que tem um borboleta dentro da cabeça, não tem tiro que vá resolver a situação, mas o Economus, que até então era tratado como o cara da informática da equipe, ele chega com uma motosserra, para desespero do vigilante, que tá lá na missão também, ele chega com uma motosserra por trás, mata o gorila e salva o Pacificador e a equipe inteira daquele gorila pirado, com borboleta, com a força aumentada e tudo mais. E o vigilante fica muito triste porque ele acabou de dizer, ele tinha acabado de falar, que tudo que ele queria era matar alguém com uma motosserra. Porque o vigilante já matou gente de tudo que foi jeito, mas com motosserra ele não tinha matado ainda. Então foi uma situação triste ali pro vigilante, porque ele queria ter ele derrotado, seja o gorila ou quem fosse com a motosserra, mas selou a amizade entre o Christopher, que é o Pacificador, com o Economus, que até então ele estava numa rixa, porque o Economus, para livrar o Pacificador, nos episódios anteriores, ele colocou o Dragão Branco, o nazista, o pai do Pacificador, na cadeia. Isso piorou a relação pai e filho ali. Então o Christopher estava muito chateado com o Economus, mas agora ele disse: Economus, você é um herói. E eles ficam próximos, ficam amigos, a equipe fica muito unida nesse episódio. Esse episódio ajuda na liga da equipe, ajuda a juntar os personagens que até então a gente ainda não entendia muito bem a dinâmica deles. Por que esse povo ia se ajudar? Agora tá claro. Agora um deve a vida pro outro, um se identifica com o outro, e aí você deve estar se perguntando, afinal, e o pai do Pacificador continua preso? Continua. Continua preso, ele conseguiu convencer os agentes que estavam investigando ele a conferirem as digitais, que teoricamente ia dar uma incompatibilidade, ou seja, ia ficar provado que não foi ele que cometeu os crimes, que invadiu os lugares que o Pacificador invadiu, lá nos primeiros episódios. Mas, de alguma maneira, mesmo as testemunhas agora voltando atrás e dizendo que foi o Pacificador, que não foi o Dragão Branco que fez aquilo tudo, as digitais continuam não batendo. Então nós descobrimos que o Murny manipulou tudo para que o Dragão Branco continue preso e o Pacificador continue em campo. Mas afinal, o Murny se provou um borboleta lá no final do episódio anterior. Por que agora ele tá ajudando? Então o Murny é um borboleta do bem? Seria isso? Mas no final do episódio, quando a gente encontra o Murny e a Adebayo lá na sede da equipe deles, a Adebayo resolve brincar com o capacete de visão de raio-x do Pacificador e ela enxerga uma borboleta dentro da cabeça do Murny. Se ele fosse um borboleta do bem, será que ele ia ter avançado nela como ele avançou?
ao perceber que ela estava olhando a borboleta dentro da cabeça dele? É muito difícil essa resposta. Nós não sabemos se tem uma facção de borboletas do bem e uma facção de borboletas do mal, ou se simplesmente o Murney é um cara que está infiltrado para, na hora H, trair a equipe e bagunçar com todo o plano da Amanda Waller. Mas tá muito estranho, porque ele tá ajudando o pacificador. Claramente tá ajudando. Então, o que tá acontecendo aqui? Junta isso com o Judomaster ter falado lá no episódio anterior que os borboletas não são aquilo que a gente imaginava. Afinal, o que tá acontecendo aqui? James Gunn, me conta. James Gunn tá conseguindo, nessa série, nos deixar com a pulga atrás da orelha, com a borboleta atrás da orelha, e a gente vai ficar se perguntando até o último episódio o que tá rolando. Faltam 13 episódios ainda e eu tô muito curioso, eu tô gostando muito. Então, se tu tá acompanhando o Pacificador, deixa aqui teu comentário. Deixa aqui teu like pro vídeo também, que é muito importante pra nós. Se inscreve no canal e vamos trocar uma ideia. Me diz aí o que tu tá achando que vai ser no final das contas dessa série. O que são as borboletas? Semana que vem a gente tá de volta com mais vídeos do Pacificador e antes disso tem outros vídeos aqui no canal. Segue acompanhando, viu? Um grande abraço!